Atos capítulo 12 diz: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado com as 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tomando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Amém? Irmão, nós vemos aqui uma passagem que conta a história do início da perseguição. Aqui está contando o início dos primórdios da igreja. Aqueles que foram os primeiros que foram martirizados por amor a Cristo, os primeiros que foram feitos como espetáculos do mundo. Para agradar os judeus, Tiago foi morto a fio da espada. E um caos estava se estabelecendo na igreja, porque agora começaram a perseguir e a matar e fazer coisas horríveis. Nós sabemos que nessa época Estevão já havia sido morto. Tempos difíceis da igreja, tempos terríveis da igreja. E uma coisa que eu vejo nesse texto que me chamou muita atenção era que Pedro estava preso, amém? Pedro estava encerrado na prisão, longe de tudo, longe de todos, estava aprisionado, sabendo que não muitos dias ele seria a bola da vez para ser morto. Ele acabara de ver Tiago sendo morto, e ele sabia que não muitos dias depois daqueles, ele seria entregue para virar espetáculo e ser morto também. Quando você olha esse texto, eu fiquei me perguntando e me indagando, diante dessa situação, um homem acorrentado, preso, que seria levado à morte, sabe-se lá de que jeito, mas seria levado à morte. Ele não sabia se iria ser torturado, se ele iria sofrer, se ele iria ser, enfim, ele não sabia do que aconteceria com ele. Mas estranhamente, aquele homem ele faz uma coisa muito incomum. Ele estava preso, acorrentado e dormindo. O versículo 6 diz que Pedro estava acorrentado. Pedro seria entregue não muitos dias depois daquele para ser morto. E o que ele faz enquanto isso? Dorme. Nessa noite eu quero trazer uma mensagem que tem como tema o que movia o sono de Pedro. Por que Pedro dormia tão tranquilamente? Por que Pedro não estava desesperado, arrancando os cabelos ou andando de um lado para o outro dentro da cela? Por que Pedro ele não estava neste momento desesperado, angustiado, triste? Nós não vemos esse tipo de atitude de Pedro. Nós não vemos Pedro gritando. Nós não vemos Pedro murmurando. Nós não vemos Pedro, olha que engraçado.
engraçado, a diferença entre Pedro, desse capítulo, e de Paulo e Silas, no capítulo 16, é enorme. Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam e oravam. E Pedro dormia. Eu te pergunto, você faria o que preso nessa situação? Esse tempo todo que você e eu estivemos presos durante 4 meses dentro de casa, sem poder ir para nenhum lugar, sem poder fazer absolutamente nada. Quem tem hábito de ir ao shopping não estava em nenhum lugar. Quem tinha o hábito de ir ao parque, tudo fechado. Lojas fechadas, não tinha como você falar assim, eu vou na rua dar uma volta, porque está tudo fechado. E muita coisa ainda permanece fechada. E diante disso, irmãos, os estoques de calmante estão esgotados nas farmácias. Os estoques de remédio para acalmar os ânimos estão em falta na farmácia. Tem lugar que se for comprar, você precisa encomendar, porque já não tem mais. Ou seja, as pessoas estão na beira de um colapso de nervos e todo mundo está surtado no meio da rua. Essa é a grande verdade. Você vê que as pessoas elas estão num pico de estresse, as pessoas estão num pico de ansiedade, de crises de pânico, de ansiedade tão grande, que nós vemos que as pessoas, em qualquer coisa no carro, as pessoas estão gritando uma casa, todas as pessoas estão todas sem paciência, todo mundo está num pico de estresse terrível, as pessoas não têm paciência, as pessoas estão irritadas, irmão, mas isso daí é extremamente normal, se nós pararmos para pensar do ponto de vista humano. Porque a nossa rotina, o nosso cotidiano foi travado, parou, ninguém está fazendo mais nada, ninguém está comprando, ninguém está vendendo, as pessoas estão todos preocupados, lojas fechando, e irmão, as pessoas estão entrando em paranoia, com medo de ficarem desempregadas. Pensa só como está a situação, muitas pessoas andando de um lado para o outro dentro de casa, sem saber o que fazer, com maus rumores, com notícias, e falando que o número de internações, e não sei o que, as pessoas entrando em pânico, o povo está apavorado. Se falar que você ir na drogaria, se você ir na farmácia e comprar tal medicamento, esse vírus não te pega, do dia para a noite acabaram todos os medicamentos. Pessoas estocaram medicamentos que agora, pela OMS, falaram que esse medicamento não tem... Pararam até de fazer os exames e os testes, porque falaram que durante esses 4 meses, fazendo testes, viram que a cloroquina não tem valor algum. E pessoas fizeram um estoque desse medicamento. Foram na farmácia do dia para a noite e compraram tudo. Sabe o que é isso? Desespero, pavor. Pense Pedro. Imagina Pedro dentro de um local, aprisionado pelas mãos, preso aos soldados. Imagina só como Pedro estava, sabendo que possivelmente dentro daqueles dias ele estaria sendo entregue à morte. Eu te pergunto, olhando esse texto, o que movia Pedro a estar dormindo? Você chega lá e vai de Pedro está andando de um lado para o outro, coçando a cabeça, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E agora o que vai ser? Você chega lá na cela, Pedro, em vez de estar preocupado, o texto não diz que ele estava orando, não diz que ele estava orando, diz que ele estava dormindo. E quando nós vamos analisar o porquê Pedro estava dormindo, aprendemos algumas coisas com isso. Que temos que ser igual Pedro, diante de toda situação que tenta nos abalar.
para que eu e você não viemos estar aflitos, nem ansiosos, Então algumas coisas O que movia o sono de Pedro? Abra a Bíblia comigo aí, em João capítulo 21. Você vai voltar só um pouquinho aí. João capítulo 21. Olha que interessante, você vai olhando, por que Pedro dormia? Você vai falar, mas rapaz, é que Pedro está muito cansado. Eita, Pedro era sem futuro mesmo, Pedro estava cansado. Não era isso que motivava o sono de Pedro. Não era isso. É que Pedro, aquele dia, ele fez tanta coisa, ele foi levado de um lado para o outro, que ele ficou tão afadigado, que ele falou, bom, eu estou preso, não tenho o que fazer, vou dormir. Quem aqui já passou por isso? Você quer dormir e não consegue dormir? Já passou por isso? Terrível, né? Como que você refreia a tua mente? Você vai deitar, você deita, fecha os olhos, mas você não consegue desligar a tua mente? Terrível isso, né? Você quer parar de pensar, mas você não consegue parar de pensar. Você quer dormir, mas você está de olho fechado e não consegue dormir. Aí você vai ver nas horas passar. Tem como você controlar a tua mente? Não tem. Mas por que Pedro conseguiu dormir? O que movia ele? Vamos lá. Capítulo 21, verso 18. Olha só o que diz o texto. Na verdade, isso daí é Jesus falando com Pedro. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás tuas mãos e o outro te cingirá e te levarás para onde tu não queiras. O que Jesus está falando para Pedro aqui? Jesus está falando uma coisa muito interessante. Jesus está falando para Pedro que chegará um tempo da vida dele em que ele será preso e levado para onde ele não quer. Mas quando isso vai acontecer? Quando que isso acontecerá na vida de Pedro? Quando ele for velho. Quando ele for velho. Pastor, não entendi. Vamos lá. Pedro sabia que ele só morreria quando ele estivesse velho. Ele sabia que aquele momento que ele estava preso não ia ser a morte dele. O que Deus iria fazer ele não sabia, mas ele sabia de uma coisa: não é agora que eu vou morrer. Por quê? Jesus havia falado para ele que tais coisas só aconteceriam quando ele chegasse na velhice. Se ele chegar na velhice, significa que ele não morreria ainda jovem, ainda um moço ou um homem. Ele chegaria numa idade um pouco avançada do que ele está naquele momento preso. Então, o que você quer dizer com isso, pastor? O que motivava o sono de Pedro? A palavra de Jesus. Se ele morresse naquele momento, Jesus era o quê? Mentiroso. Porque Jesus falou para ele que ele chegaria num estado avançado de idade, que ele seria guiado, que ele chegaria num ponto da vida dele em que ele teria muitos anos. Ele não ia morrer jovem, ele não ia morrer moço, ele não ia morrer em meia idade. Quando tu for velho. Então, a primeira coisa que motivava o sono de Pedro era a certeza daquilo que Jesus havia falado para ele. Por que ele dormia, pastor? Porque aquilo que Jesus havia falado para ele anos atrás, Jesus havia falado para ele que ele ia chegar a uma idade avançada, que ele iria ficar velho. Então ele tinha plena certeza que ele não iria morrer naquele momento, porque Jesus já deu uma prévia para ele, em que ele pode passar por problemas, ele pode passar por certas situações, porém nos momentos que ele passaria, ainda não seria o fim dele, ainda não seria o momento em que Deus iria levá-lo. Ele sabia que ele ainda tinha algo a realizar, e por isso Jesus disse: olha, quando você for velho,
Se você sabe que aquele momento não é um momento de que você iria morrer, que iriam te matar, o que ele tinha que fazer? Bom, Jesus falou que eu só vou morrer quando eu estiver velho. Irmãos, precisamos confiar naquilo que Jesus nos falou. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Jesus, ele prometeu que nos deixaria sozinho. Jesus, ele nos prometeu que ainda que nós tivéssemos aflições, nós estaríamos largados à traça. Qual foi a promessa? Que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós ter o quê? Bom ânimo. Por que devemos ter bom ânimo? Porque Jesus já havia vencido o mundo, e em Jesus nós somos vencedores. Confiar naquilo que Jesus ele nos fala, confiar na palavra de Deus. Ainda que nós viemos sofrer, Ele está conosco. Ainda que nós viemos tropeçar, Ele está conosco. Ainda que o momento esteja difícil, mas Ele está conosco. Ainda que pensando que as coisas estão caminhando contrárias, pode estar contrárias, mas Jesus está conosco. Ele prometeu isso. Foi exatamente isso que Ele estava falando para Pedro. Pedro, vai chegar um tempo da tua vida em que você será conduzido à morte, mas não vai ser agora, porque isso vai ser quando você estiver velho. Por isso não devemos nos desesperar. Por isso não devemos perder a calma, por isso não devemos perder a alegria, por isso não podemos nos entristecer, por isso não podemos nos abater, por isso não podemos deixar as coisas de lado, por isso que nós não podemos abandonar Jesus por nada, porque ainda que tudo esteja difícil, Ele nos falou sim, pastor, então Ele se responsabiliza daquilo que Ele falou. Ah, pastor, mas e se as coisas nada darem certo? Ué, qual que foi a promessa que Ele nos fez? Irei para o Pai e vos prepararei uma morada. Não ficaremos largados às traças, não. O Senhor está conosco, seja agora ou seja na eternidade, mas Ele está conosco, não nos abandona, não nos deixa, porque Ele nos comprou com seu precioso sangue. Somos propriedades do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pertencemos a Ele. Quando você olha Pedro, nós vemos um homem que era para estar, humanamente falando, como pessoas, era para estar desesperado, andando de um lado para o outro na cela. Um homem que talvez, pelo menos eu, quando tenho alguma situação, algum problema, alguma coisa que está tirando o meu sono, que está tirando a minha paz, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar. Mas ainda assim a aflição não foi embora, eu vou orar. E ainda assim, às vezes a aflição não vai embora. O que eu faço? Às vezes eu vou andar pela casa. Começo a caminhar dentro de casa. E aí eu paro, e aí eu me lembro, Jesus me fez promessas que Ele estaria comigo, então não tem por que eu ter medo. Você acha que porque eu sou pastor, às vezes o medo não som do meu coração? Você acha que porque muitas das vezes fulano conhece muito de Bíblia, você acha que a dúvida muitas das vezes não bate na porta do coração dele? Você acha que porque fulano ora, ou Beltrana ora, você acha que às vezes o medo, o temor, as incertezas não tomam o coração de muitas pessoas? Paulo diz, irmão, muitas das vezes o medo interior e exterior me cercavam. É a coisa mais natural, porque somos seres humanos. E às vezes precisamos confiar na palavra de Deus. Como é difícil, irmãos.
Assim que começou esse negócio de pandemia, estava tanta coisa acontecendo, nunca tive, irmão, eu tive uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. Nunca tinha tido. Que sensação terrível. E aí eu colocava a mão em mim e eu achava que eu estava quente, eu achava que eu estava com febre, eu achei que eu estava doente. Pensei comigo, estou com Covid. Pensei comigo, vixe, está falando que aí um monte de gente está morrendo, meu Deus do céu, e se eu estiver contaminado, e se eu estiver contaminando minha família, e pronto. E aí, irmão, a tua mente, ela conspira contra você. Mão gelada, pé gelado, me deu um ataque de tremor, tremendo dentro de casa, e colocando a mão em mim, achando que eu estava quente. E eu ficava para ela, como que eu estou? Ela, não, você está normal. Eu falava, não, mas estou me sentindo quente. Ela falava, não. Jéssica falava, meu, você está normal, você não está nada. Não, estou com febre, andando dentro de casa com o termômetro na mão. Pense só na cena. De 5 em 5 minutos, botava o termômetro debaixo do sovaco. E andando pela casa. Deu 36,5. Não, está errado esse termômetro. Andando dentro de casa com o termômetro na mão. Com falta de ar. Porque o ataque de pânico, você puxa o ar, irmão. Pense no ar, não vem. Aí eu pensei, pronto, já está me dando falta de ar, pneumonia. Pense só. Fala, esse pastor está maluco mesmo. Olha tudo. Hã? Olha tudo. Tem situações que é assim. Somos tomados pelo desespero. Tem situações que somos tomados pelo medo. E se deixar isso nos controlar e dominar nossa mente, onde fica a palavra de Jesus? Fica muito longe do nosso coração e nos desesperamos. Um monte de coisa acontecendo, mas Jéssica falou, não, tem que ir no médico. Fui medir minha pressão 17/10. Cheguei lá, o médico olhou para minha cara e falou assim, meu filho, vou te receitar um negócio. Quando eu vi, calmante. Ou seja, ele falou para mim, você está ficando louco. Isso aí é ataque de pânico, está paranoico. Tem que dormir, tem que descansar. Mas quantas das vezes, irmão, nós paramos para pensar nisso, e quantas das vezes nós deixamos, irmão, Jesus falou que estaria conosco, e às vezes aí, muitas das horas eu ficava falando, não, mas Jesus está comigo, o Senhor está comigo, Ele me prometeu, e aí você tem que ficar fazendo na tua mente, lembrando do que a palavra de Deus diz. Ele está comigo, Ele não me abandonou, Ele está segurando na minha mão. Se eu estiver bem, Ele está comigo. Se eu estiver mal, Ele está comigo. Se eu estiver são, Ele está comigo. Se eu ficar doente, Ele está comigo. Ele está comigo. Aleluia. Segunda coisa. No capítulo 12 mesmo de Atos, que nós lemos, versículo de número 5 fala uma coisa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, as pessoas elas ainda não entenderam o efeito da oração. As pessoas não compreenderam ainda o efeito da intercessão em prol do outro. As pessoas estão orando por elas, mas não estão intercedendo pelo outro. Porque elas só estão ligando para o problema delas. Por que Pedro dormia e descansava? Porque enquanto Pedro estava lá, a igreja estava clamando em prol da vida daquele homem. Irmãos, muita coisa só não acontece porque a igreja está clamando. Muita coisa só não piora porque há um povo clamando e pedindo misericórdia a Deus, pedindo compaixão a Deus, pedindo para que Deus tenha benevolência, pedindo para que Deus tarde a sua ira, falando, Senhor, calma, Senhor, calma, Senhor. Por que Deus não destruiu por várias vezes o povo naquele deserto?
Teve uma vez que Moisés até entrou na situação e disse assim: Senhor, se tu destruir esse povo, risco o meu nome. Continuamente Moisés intercedia pelo povo, por isso que Deus não destruía aquele povo, porque tinha uma pessoa clamando, intercedendo por aquele povo. Por que Pedro dormia tranquilamente? Porque havia um povo clamando por ele. Ele sabia disso, que havia uma igreja de joelho clamando, gemendo, chorando: Senhor, visita ele, Senhor, alcança ele, Senhor, traga paz a ele, Senhor, traga bálsamo sobre ele, Senhor, dê certeza a ele, Senhor, dê coragem a ele, Jesus, derrama a sua graça sobre ele. A igreja estava clamando. Por isso aquele homem estava naquela situação descansando. Por quê? Porque não adiantava ele se preocupar. Havia um povo clamando pela vida dele. A igreja estava intercedendo pela vida dele, apresentando a causa dele diante de Deus. Senhor, ele está preso. Senhor, nós não sabemos se ele está sofrendo, não sabemos se ele está apanhando, não sabemos nada, mas o Senhor tudo sabe, alcança a vida dele. E nisso daí, irmão, Deus ia trabalhando, porque havia um povo que estava o quê? Intercedendo e clamando. Se as pessoas entendessem mais o significado da intercessão, a questão da oração não seria tão negligenciada entre as pessoas. A oração não seria deixada tanto de lado se as pessoas soubessem o valor e o peso que o clamor e a oração têm. Se as pessoas começassem a entender que muita situação pode ser mudada por intermédio de intercessão, de oração, as pessoas estariam de joelhos o tempo todo. Por que Pedro descansava? Porque sabia que havia um povo clamando pela vida dele. Irmão, por que nós temos que aprender a descansar em Deus? Porque nós temos que saber que tem um povo clamando por nós. Sempre tem pessoas clamando pela nossa vida. Sempre tem pessoas intercedendo diante de Deus. Ó Senhor, eu não sei o que tal pessoa está passando, mas alcança a vida daquela pessoa. Senhor, olha, fulano apresentou essa situação para mim e tal. Senhor, alcança ela. Ó Senhor, faz isso. Senhor, aquela família. Irmão, sempre tem pessoas intercedendo. Por que Pedro deitou e dormiu tranquilamente? Porque ele sabia que há um grupo de irmãos de joelho clamando pela vida dele, sabendo que havia pessoas apresentando a vida dele diante de Deus. Terceira coisa, versículo de número 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmãos, sabe uma coisa que Pedro sabia? Que se aquele momento não ia ser um momento que Deus iria recolhê-lo, ele sabia de uma coisa: ele sabia que a qualquer momento Deus iria intervir. Tem um livro que é chamado O Deus que Intervém. Maravilhoso livro. Irmão, se você olhar na Bíblia, você vai ver vários momentos Deus intervindo na vida de pessoas. A intervenção de Deus, se aquele não seria o momento de Deus levá-lo, então seria o momento de Deus intervir. Independente do que passamos, irmãos, há sempre um momento que Deus intervém. Independente daquilo que enfrentamos na nossa vida e nas lutas do dia a dia, Deus é um Deus que intervém. E Pedro sabia daquilo. Pedro, quando ele viveu ao lado mesmo de Jesus, enquanto Jesus caminhava, ele viu por várias vezes Jesus intervir na vida de milhares de pessoas. Pedro viu a viúva de Naim. Pedro viu quando eles estavam descendo do monte da transfiguração, aquela pessoa que reclamava do filho que era jogado na fogueira e tal, e todo momento o demônio tentava matar o filho dele, e ele viu que Jesus interveio naquela situação. Irmãos, temos que crer na intervenção de Jesus.
Ainda que tudo esteja contrário, Deus ainda estende as suas mãos. Ainda que tudo pareça que esteja perdido, as pessoas estão desacreditadas, irmão, da mesma forma que um vírus veio e paralisou o mundo, da mesma forma Jesus pode intervir e mudar toda a situação agora. Não precisa nem terminar o mês, estamos no início do mês ainda. Jesus pode intervir agora e não precisar de vacina, não precisar de nada. Jesus pode entrar nos leitos da UTI agora e levantar todas aquelas pessoas. Jesus pode mudar de uma maneira extraordinária agora. Uma coisa é certa, há momentos que Deus intervém. Glória a Deus. As pessoas estão perdendo essa credibilidade da intervenção de Deus. As pessoas estão deixando de crer que Deus de fato intervém. Às vezes a intervenção de Deus não é uma intervenção de realizar milagres, não. A intervenção de Deus, ela pode acontecer de muitas maneiras, até incompreensíveis para nós. Mas que Deus intervém, Deus intervém. Que Deus muitas das vezes dá basta em certas situações, Deus dá basta. Coisas que era para perdurar não sei quanto tempo, Jesus vai lá e dá um basta. Intervenção de Deus. Paulo, perseguidor, na época Saulo, Jesus falou assim: esse negócio de perseguir, esse negócio de você, acabou. Você não vai matar mais cristão, não. Você não vai mais levar cristão à prisão nem à morte, não. No caminho de Damasco, uma grande luz resplandecente aparece para aquele homem. Deus interveio no meio do caminho. Deus vai de encontro àquele homem no meio do caminho, intervém. E de Saulo ele é transformado num Paulo, para a glória de Deus. Esse daí não é aquele que perseguia? Barnabé fala, não, mas agora ele é pregador, ou agora ele era o que perseguia os crentes, agora ele é aquele que ajuda os crentes, ele agora se tornou um crente, ele era o que perseguia, agora ele é o perseguido. Intervenção de Deus, irmãos. Na Bíblia nós vamos ver milhares e dezenas de milhares de relatos de intervenção de Deus. Então, Pedro ele sabia que a qualquer momento Deus iria intervir. Ele sabia disso. Ele não sabia se ia ser levando, a hora que estivesse levando ele para ser executado, não sei. Mas ele sabia de uma coisa, que a qualquer momento Deus iria intervir e iria dar um basta nessa situação. Quantas das vezes Jesus não chegava no lugar e não dava um basta naquela situação? Era o paralítico, era o cego, era a mulher com uma hemorragia, enfim, quantas? Era o homem que estava no alto de uma árvore que já não aguentava mais. Quantas das vezes Jesus não passava e por ali Jesus intervinha em muitas e milhares de vidas. Às vezes a igreja ela está perdendo isso, irmãos. A igreja está perdendo a credibilidade na intervenção de Deus, em que Deus ele pode entrar nas situações e dar um basta, e mudar e transformar. Amém? Amém. Deixa eu acelerar. A quarta coisa, e eu encerro aqui, o que motivava o sono de Pedro? O que movia o sono de Pedro? Sabe o que era, irmãos? Ele já tinha visto uma cena daquela. Eu vou começar a contar, os irmãos vão lembrar. Numa situação de caos e desespero, tem como alguém tirar um cochilo? Pedro, alguns anos atrás, ele viu uma situação idêntica, de caos e desespero. Agora ele entendia. Agora, depois de muitos anos, ele entendeu como funciona. Entra Pedro e os discípulos junto de um pequeno barco. E Jesus está no barco. E diz a Bíblia que se levanta uma
Vamos abrir lá? Marcos capítulo 4. Vamos olhar o texto para ver o que o texto diz sobre. Marcos capítulo 4, versículo 38. Versículo 37, aliás. Os irmãos encontraram aí? E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eles estavam todos o quê? Desesperados, achando que iriam naufragar. Irmão, nós estamos falando de homens que eram pescadores, tá? Não eram pessoas leigas do mar, não é pessoa que nunca viajou de barco, pessoas que, não, eles eram homens naturais daquele lugar, que conheciam as condições climáticas e conheciam muito bem a região. De repente aqueles homens entram num barco, Jesus está no barco, do nada levanta um temporal que ninguém sabe o que aconteceu. Aqueles homens começam a ver a água invadindo o barco de tal maneira que quando eles tiravam, mais enchia de água. Eles começaram a se desesperar e Jesus fazia o quê? Estava com uma caneca jogando água para fora? Engraçado, Jesus colocou uma almofada e o bonitão foi dormir. Passaram-se os anos. Pedro está acorrentado, acabaram de ver Tiago ser morto. Pedro está sendo acorrentado na prisão para ser levado à morte. E ele resolve fazer o quê? Dormir. Interessante. Sabe que isso daí me leva a dizer aos irmãos o que motiva aquele homem estar dormindo? As experiências que aquele homem tinha tido com Deus. Ele conhecia quem era Deus. E quando aquele homem conhece quem é o seu Senhor, lhe dá a segurança de ir descansar. Ele aprendeu nas situações a descansar em Deus. Adianta desesperar? O que nos resta é descansar. Tem alguma coisa que possamos fazer? Não. O que nos resta? Descansar. Adianta sairmos correndo de um lado para o outro, desesperados, perder a paz, perder a alegria, perder o ânimo, perder tudo. Não. O que nos resta? Confiar em Deus e descansar. Aquele homem, ele tinha tido já uma experiência com Cristo e viu que por mais que tudo pareça perdido, o que nos resta é confiar em Deus e descansar. Saber que Deus tem o melhor para realizar para com a tua igreja e para com o teu povo. Aquele homem, ele tinha visto Jesus dormir numa situação que eles estavam gritando e desesperados. Quem aqui já foi no mar em dia de ressaca? O mar está ressacado. Está todo mexido, onda, vento, está uma coisa que terrível. Terrível. Quando o mar está ressacado, até a parte de areia não tem mais. O mar toma conta de toda a praia, a arrebentação fica lá onde tem a grama, toma conta do lugar. Aquele mar todo chacoalhado, ondas enormes, um vendaval terrível. Eu te pergunto, tem como dormir dentro de um barco pequeno numa situação dessa? Não tem. Ventania, a onda quebrando, imagina o barulho que fazia quando a onda quebrava, a onda batia no barco, a água entrava. Tem como dormir nessa situação? Não tem. Mas por que Jesus dormiu? Ah, pastor, porque ele não, simplesmente ele dormiu porque Jesus conhecia o Pai e sabia dos planos e os propósitos do Pai. Se ele conhece o Pai, os propósitos do Pai, os desejos do Pai, e se ele conhece, irmão,
Ele estava mostrando para os discípulos que, ainda que tudo pareça contrário, o que nos importa é descansar. O que nos importa é confiarmos em Deus, colocar na mão de Deus, e a nossa parte é descansar em Deus. E eu falar, ter assim isso aqui, Deus tem o melhor para realizar, Deus sabe o que tem que realizar, e está nas mãos de Deus.